Salve galera tricolor, boa noite aí. Mais uma vez aí, bem-vindo aí ao canal Vida Tricolor. Ricardo falando. Uma boa noite a todos aí. Bom estar aqui com vocês, passando informações do São Paulo. Vamos pra cima aí. O São Paulo foi eliminado na Copinha aí, como todo mundo viu. Como todo mundo deve ter acompanhado aí. Triste, né, pro São Paulo não conseguir buscar o tetracampeonato. Mas vamos informações aí do nosso grande tricolor paulista aí, que tá começando o ano, logo aí tem uma decisão contra a Porcada aí no dia 4/2, fevereiro. Então vamos pra cima aí, vamos São Paulo, vamos buscar o título da Recopa mais uma vez aí. Os caras são freguês nossos. Vamos pra luta São Paulo. Peço aí o apoio de todo mundo no canal, aquele triplo C. Curte, compartilha e comenta, indica pros amigos, pro vizinho, pro futebol, pra galera do futebol, pra todo mundo. Dá um like, se inscreva no canal aí para quando tiver os vídeos aí, vocês receberem aí a comunicação dos vídeos, para estar assistindo, fortalecendo as informações do tricolor aí. E ajudar também o canal aqui, que São Paulo tá na veia, vamos São Paulo. Estamos chegando aí, logo aí o retorno da temporada. Agora no sábado, agora aí no dia 20 é sábado, se eu não estou enganado. Dia 20 aí o São Paulo volta aí ao cenário profissional aí de jogos, início do Campeonato Paulista. Bacana aí que na última quinta-feira aí, no dia 11, o São Paulo anunciou o treinador, seu novo treinador, Thiago Carpini. Vamos Carpini aí, força, tamo junto com você, torcida tricolor, torcida que conduz, torcida que apoia o time, torcida que lota o estádio, não lota o estádio somente em jogo decisão, lota todo jogo, joga junto com o time, canta o tempo todo e vai estar junto com você aí. Espero que você tenha bastante sucesso no São Paulo aí e que seja positiva essa sua passagem pelo São Paulo e a sua grande chance está com você agora. Thiago Carpini, um treinador novo, 39 anos de idade, ele tem um ano mais velho do que o Rafinha, nosso jogador, nosso capitão. Vem aí com bastante experiência, já é do futebol, então tem a palavra do jogador, ele tem ali, sabe como o jogador se comporta, sabe como o jogador conversa, a linguagem é parecida. Foi jogador de futebol, encerrou a carreira na Caldense aí de Minas Gerais. Na Caldense, quando o Thiago Carpini encerrou a carreira, ele ainda jogou no último ano da Caldense, jogou com o Elton Rato, nosso atacante, se corta para a esquerda, bola na caixa. Ele jogou com o Elton Rato, então o Rato conhece aí a personalidade dele, sabe como que ele sabe o quanto ele é sério, profissional nos jogos aí. Ele vem para cima. Ele vem de boas atuações aí no cenário brasileiro, né, onde ele teve um treinador novo que após encerrar a carreira aí tirou aí as certificações aí da CBF para poder ser treinador de futebol nível 1. E ele conseguiu aí ter todas as certificações. Ele veio com grandes atuações aí que ele demonstrou. Foi primeiro no Água Santa de Diadema, no Campeonato Paulista, onde ele assume o Água Santa, o Campeonato Paulista, pega o time aí lá embaixo na tabela, entre os rebaixados, faz uma grande atuação, consegue jogar bons jogos, consegue ganhar de alguns times, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, em jogos do Campeonato Paulista, engrossou para muito time grande, para Corinthians, para Palmeiras, para São Paulo, fez um ótimo Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, do time do Thiago Carpini, ele elimina o São Paulo no Morumbi, embora foi uma decisão dos pênaltis, onde aquele jogador que, para mim, com todo respeito, eu vou falar dele mais para frente, Mendes, veio passear, equatoriano Mendes veio passear aqui no Brasil, não jogou nada, na minha opinião, joga algum do São Paulo e conseguiu desenvolver. Então ele eliminou o São Paulo, chegou na final do Paulista contra o Palmeiras, chega a ganhar a primeira partida da final, ganha a primeira partida, tudo bem que no segundo jogo perde ali, até com um placar meio elástico, mas porque jogadores de time se assustaram com a força do Palmeiras para aguentar 2 jogos contra o Palmeiras ali 180 minutos. Um time que não tem tanta reposição e um time que jogou tudo que podia no primeiro jogo para ganhar, ficou faltando um pouco para a segunda partida que perdeu. Mas aí fez uma boa atuação lá no time de Diadema, né? No Água Santa, onde mostrou ele para o cenário brasileiro. Quem é o Thiago Carpini?
esse treinador que faz um esquema tático que sabe marcar bastante, que joga defensivamente em bloco, marcando o time adversário, só que tem um grande contra-ataque, um grande esquema de contra-ataque. E esse esquema de contra-ataque que mostrou que ele faz um jogo bem diferente aí, que é um treinador que agrada aí, que se encaixa bastante ao elenco do São Paulo. Para contratar o Thiago Carpini, o São Paulo fez uma avaliação de vários treinadores, onde no bate-papo com ele, o próprio Muricy já disse que gostou bastante da conversa, do papo, de como ele conduz o time, como ele conduz ali a relação com os jogadores, o esquema tático dele. E o que mais impressionou o São Paulo foi o quanto ele conhecia a história, os jogadores, o que os jogadores podem fazer e o que ele conhecia do São Paulo Futebol Clube. Então isso gabaritou ele a ser o candidato mais forte e no final o candidato a ser escolhido como treinador de São Paulo. É uma promessa? É uma promessa. Se falar que é um treinador que vai chegar e revolucionar, agora eu estaria sendo leigo em falar isso. E eu quero que seja, eu quero que ele seja um treinador que mude o cenário brasileiro, que ele venha, ganhe título, que seja o treinador mais novo a ganhar uma Libertadores, o mais novo a ganhar um Brasileiro, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, uma Recopa. Eu quero que ele tenha muito sucesso, até porque vamos São Paulo, então a gente tem que torcer por ele. Mas é um treinador que vem aí para se destacar no cenário brasileiro aí, talvez mundial. Pô, Ricardo, mas será que ele tem condições de treinar o São Paulo? Cara, ele fez bom trabalho, mesmo sendo um time pequeno, com pouco ele conseguiu fazer grandes trabalhos. No Água Santa ele não tinha tanto jogador, tanto recurso, as condições do clube é clube de Série D, então ele não conseguia fazer uma coisa fora de série, e ele fez um grande trabalho, dando bastante trabalho para times grandes. Aí ele gabaritou ele aí com o Juventude de Caxias do Sul, disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, onde ele chega em Caxias do Sul, pega um Juventude na zona de rebaixamento, com ali 1 ou 2 ou 3 jogadores conhecidos, um deles, um velho conhecido do São Paulo, Nenê, que estava lá, já estava lá, tinha saído do Vasco e tinha caído de paraquedas lá no Juventude. Ele consegue fechar o elenco, consegue trazer os jogadores para ele. O Nenê, inclusive, já tinha até jogado com o Carpini, então eles conseguem fazer uma boa parceria. Ele monta um esquema tático interessante, onde o Juventude deu muito trabalho na Série B, um futebol para cima, um futebol diferente, e ele consegue tirar o time da zona de rebaixamento e levar a subir de série aí para a Série A do Campeonato Brasileiro agora em 2024. Então ele fez 2 bons, grandes trabalhos no Água Santa, na final do Paulista, um time sem muita expressão, desculpa, e depois com Juventude, onde ele traz de volta aí a Série A do Brasileiro. Pois bem, gabaritou ele a vir para o São Paulo. Chegou no São Paulo, foi apresentado, na verdade ele chegou na quinta-feira, o São Paulo anuncia ele como treinador, ele chega na sexta em São Paulo, vindo de Caxias. No sábado ele já se apresenta ao elenco, já se apresentou ao elenco no sábado aí, no CT, lá no dia 13, no CT, conheceu o elenco, reviu alguns jogadores que ele conhecia do tempo do futebol, teve proximidade com a diretoria, com o Muricy Ramalho, com a comissão fixa, Milton Cruz, entre outros. Teve um contato ali com os medalhões do elenco, já participou do jogo treino contra o São Bernardo, onde o São Paulo ganhou de 3-1. Ele já participa ali dando algumas orientações, tudo bem ainda em parceria, mas mesmo assim ele chega, demonstra aí uma vontade de querer estar atuando, treina já com o time, vem treinando durante todo o longo dessa semana, já vem preparando o time para a primeira partida. Teve a coletiva de apresentação dele na segunda-feira, onde algumas palavras que ele disse foi bastante importante, na minha opinião: grandeza do São Paulo, oportunidade da vida, se entregar ao máximo, algumas coisas importantes que ele disse, que a idade não pesa, que se você tem responsabilidade, grandes responsabilidades é onde se tornam grandes profissionais. Ele chegou a dizer que grandes profissionais começaram da mesma forma que ele, tendo oportunidades em time pequeno, depois num time grande, sendo diferenciado e conseguindo demonstrar. Claro que alguns profissionais tiveram a chance, mas foram grandes. O Muricy Ramalho foi um baita de um jogador, e depois virou lá e virou treinador aí. Mas a gente teve um professor fora de sério, mestre Tele Santana, como outros jogadores que jogaram Luxemburgo, teve uma primeira oportunidade um dia,
Felipão teve uma primeira oportunidade, Tite teve uma primeira oportunidade. Então, alguns treinadores, quando chegaram, tiveram uma primeira oportunidade. E ele disse uma palavra que me deixou bastante feliz. Ele falou que não tem preço, que é uma mudança na vida dele, mas o que ele não tem preço é ele chegar todo dia cedo no São Paulo para trabalhar com esse time, fazer um grande trabalho, ter a oportunidade de dividir o café da manhã com o Muricy ali, para trocar ideias, para conversar sobre o São Paulo, que não tem ninguém hoje dentro de São Paulo que conheça mais o São Paulo do que o Muricy Ramalho, que morou nas arquibancadas, que já foi da era dos menudos, que treinou o São Paulo, que foi tricampeão brasileiro, que chegou bem longe em Libertadores pelo São Paulo, já buscou grandes títulos pelo São Paulo, então é um cara campeão, um cara de uma longa história. Então, ele tem tudo para dar certo, e ele tem a humildade, ele falou muito em humildade, de ouvir o professor Muricy e aprender, e demonstrar isso e fazer o São Paulo grande. E ele disse uma coisa que é sensacional, que quem sabe o Muricy não seja o meu Tele Santana. Um dia o Tele foi uma peça importante para o Muricy se tornar um grande treinador e depois se transformar o grande profissional que foi, e hoje um grande diretor. Então, ele quer que o Muricy seja o seu Tele Santana. Isso me deixou bastante feliz, empolgado, ali para ver como que vai ser aí. Falou sobre jogadores, falou sobre elenco, falou sobre Lucas, falou sobre Caleri, falou sobre Luciano, falou da qualidade técnica do James Rodrigues. Então, um treinador que falou em rodar elenco para poder todo mundo jogar e todo mundo tá sempre pronto. Então, eu gostei bastante aí da chegada do Carpini. Ele chegando aí mesmo. Então, agora aí para cima, alguns jogadores saíram, alguns jogadores ele pediu para continuar. No caso do Nicão, que acabou de voltar para São Paulo, tinha até interesse do Atlético Paranaense que ele retornasse para lá. Ele voltou do Cruzeiro após o empréstimo. O Carpini pediu para avaliar ele, até porque o Nicão foi um grande jogador no Atlético Paranaense e não desaprende de uma hora para outra. Pediu a permanência do Luan, porque ele vê o Luan como um grande jogador. Ele falou que um dos jogadores que mais teve trabalho marcando os meias dele na época de Água Santa era o Luan, quando o Luan foi titular pelo São Paulo e teve grandes atuações antes da lesão, então ele pediu para avaliar o Luan também. Então eles vão ficar mais um tempinho do que ser dispensado ou emprestado. Então foi importante ver isso. Ele está treinando bastante para formar o time aí. Ele fez algumas mexidas, algumas alterações. O São Paulo provavelmente estreia brasileiro com Rafael, Rafinha, Arboleda, Ferrarese e o Wellington na esquerda. De volante o Pablo Maia. Se ele vir com mais um volante é o Luiz Gustavo. Talvez ali na Galopo ou o Rames. No ataque, Lucas, Caleri, Luciano ou Ferreirinha. Então ele vai fazer um time forte, um time aí para dar trabalho, para começar bem aí o ano aí, começar. E uma coisa importante, a imprensa forçou bastante o Carpini a falar sobre Recopa no dia 4 de fevereiro contra o Palmeiras. Ele disse que a Recopa ainda falta 20 dias, que não é hora de pensar na Recopa. Então ele falou que a Recopa deles, o título dele é começar bem pelo São Paulo nos jogos o primeiro jogo contra o Santo André, agora já na estreia do Campeonato Paulista, o segundo jogo na quarta-feira, na outra semana, contra a Portuguesa de Desportos, do Morumbi. Depois tem um jogo na Impressora, ou lá no Itaquera, contra o Corinthians. Aí ele vai para jogar essa partida, e aí depois, no domingo, ele joga na quarta, em Itaquera, e joga no domingo, porque o jogo foi alterado do dia 3 para o dia 4, no domingo, às 4 da tarde, no Mineirão, contra a Porcada, lá no jogo da Recopa, lá o time da tia Leila. Então ele disse que até lá ainda tem 3 ou 4 partidas, e que ele quer focar nessas partidas antes de chegar até lá. Então achei importante essa colocação dele, até porque mostra uma maturidade, mostra que ele não pode sair pulando degraus, então ele não vai conseguir sucesso no São Paulo. Então ele estreia sábado. O São Paulo teve algumas saídas nesse meio tempo, né, no elenco, alguns retornos, alguns jogadores que estavam machucados retornou, como o nosso grande Galopo, que vinha jogando muito, até que enfim voltou, Ferrarese voltou também voando, fizeram no final do ano aí, fizeram uma preparação para voltar a jogar. E Igor Vinícius, poxa, comemorar a volta do Igor Vinícius é brincadeira. Igor Vinícius volta aí atuando, então volta o Igor Vinícius, volta Galopo, volta Ferrarese,
Volta também agora o Luciano, treinou nas férias, o Luciano batalhou, renovou o contrato. Luciano é ídolo, é lutador, brigador, honra a camisa até hoje. Então muitos jogadores fizeram preparação nas férias para voltar bem. Quase todos. Patrick, lateral esquerdo, fez preparação nas férias. Muitos deles eu vi fazendo preparação aí para retornar bem. Então, para estar à altura aí de corresponder ao São Paulo aí nesse ano aí. Então, o São Paulo vai ter esses retornos. Como teve algumas saídas também. O goleiro Felipe Alves saiu lá no final do ano. O Pato também se desligou do São Paulo. O David, atacante, o DVD, está indo para o Vasco, por empréstimo ao Vasco. O Caio Judas Paulista foi para a porcada, uma traição enorme. O Beraldo, perdemos nosso incrível Beraldo, nosso zagueiro dos sonhos, né? Nosso Nesta, jogou no Milan. O Beraldo foi para o PSG, uma baita contratação do PSG, que vai jogar muito bem do lado do Marquinhos. Esse moleque vai dar muito trabalho na Europa, vai ser monstro, vai ser um dos melhores zagueiros da Europa. Gabriel Neves, né? O Gabi, que acabou não ficando, não permanecendo, não conseguiu ter muito espaço aí nos últimos jogos, nos últimos tempos aí no final do ano, não estava se destacando. Por esquema tático que o São Paulo joga, ele não consegue acompanhar. Então, desculpa aí, rapaziada. Então o São Paulo emprestou ele aí pro Independiente da Argentina, onde ele vai ter mais espaço. É um futebol mais parecido com o futebol que ele joga, mais de força, mais de luta, mais de garra, de dar carrinho, de brigar, de empurrar. Então acho que se enquadra melhor pro jogo dele. O equatoriano Mendes também tá fora. Eu me perco se ele é equatoriano, se ele é colombiano, enfim. O Mendes tá de fora ainda. Ainda não foi integrado ao elenco, vai aguardar a proposta para sair. E tem também aí o Thiago Couto, o goleiro, foi pro Sport, foi contratado pelo Sport. Tem o Thales Costa também, que foi embora também, foi pro time, acho que se eu não estou errado, Ucrânia. Então o São Paulo teve bastante aí, mudança aí no elenco aí. O elenco eu acho que ficou bom, as peças que vieram peças pontuais. Nós temos Pablo Maia de nosso volante, primeiro volante principal, só que agora nós ganhamos duas opções. Nós temos uma opção para reserva do Pablo Maia, ou titularidade ao lado do Pablo Maia, ou substituindo o Pablo Maia, dando condições de ele descansar um pouco para uma próxima partida, o Luiz Gustavo. A gente tem dois volantes para jogar ali na volância, né, no segundo homem do meio de campo. Nós temos o Alisson, que fechou o ano jogando de volante, foi uma inovação do Dorival. Temos agora o Bobadilho, o paraguaio, que veio também jogar nessa posição, se destaca bastante, bem. Temos também a opção de colocar o Galopo nessa posição. O Galopo pode jogar tanto nessa posição quanto mais avançado, como pode jogar de meia, como pode jogar de centroavante, como já jogou em alguns jogos no passado. Temos o Nestor machucado, que deve voltar aí por volta aí de março, de estar retornando aí aos jogos. Então nós evoluímos nessa parte aí. Na zaga, só que a gente perdeu um pouquinho, né? Porque foi a saída do Beraldo, mas nós teve o Ferrarese voltando, renovando o contrato. Então hoje a gente tem Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e temos ainda o Diego Costa, 4 zagueiros. E ainda tem a chance de subir talvez alguém da Copinha para poder jogar, para poder pelo menos completar aí o time aí de zagueiros. Temos também na lateral esquerda, Patrick e o Wellington, que eu acho que é onde é a nossa fraqueza maior. O Wellington eu acho um puta de um jogador na parte ofensiva, mas na parte defensiva ele não é tão bem. Eu acho a mesma coisa do Patrick. Na lateral direita agora temos o Rafinha e temos ainda o Moreira, lateral, que é disputado até pela seleção de Portugal com a seleção brasileira, que é um moleque de bastante potencial. E temos o Igor Vinícius, que volta de lesão. Então no meio de campo a gente também está bem. Na meiuca ali tem Galopo, tem Luciano, tem o Lucas, que pode jogar na meia também. Então temos alguns jogadores que podem se destacar ali nessa função do campo. Temos Rames Rodrigues, que pode jogar nessa função também e jogar muito. O ataque a gente tem, o ataque eu acho que foi onde a gente melhor atuou aí na parte de contratação, onde nós tínhamos ano passado aí o Luciano pode jogar junto com o Caleri, e jogava Marcos Paulo, jogava David, e às vezes não tinha ninguém para jogar. Às vezes o cara jogava sozinho lá na frente, que nem um perdido. O Lucas tinha que se
desdobrar para atuar perto dele. Temos o Wellington Rato ainda, que dá para jogar também mais à frente. Mas esse ano ganha aí o Eric, que veio do Ceará, atacante, joga pela beirada, do lado direito. Temos o Ferreirinha do lado esquerdo. Então a gente evoluiu bastante. Então o São Paulo tem bastante a evoluir, a fazer grandes partidas esse ano. Eu acho que o nível do time subiu 1 degrau, 2 degraus, sei lá, pro nível dos outros times. Eu acho que o que mais faz a diferença do time do São Paulo é a união do elenco, é a força do elenco, é a torcida que conduz na arquibancada. Eu acho que faz a diferença. Provamos ano passado que o quanto a nossa torcida que conduz pode levar o time aí a grandes conquistas. Carregamos o time aí na Copa do Brasil, carregamos o time no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, para que fizesse uma boa atuação. Na Copa do Brasil foi onde foi o maior destaque da torcida que conduz, onde apoiamos o time aí em todas as situações. Jogo contra o Palmeiras, antecedendo o Palmeiras, jogo contra o Corinthians, antecedendo o jogo contra o Corinthians. A marcante e eterna apoio ao time na viagem para o Rio de Janeiro, para o jogo contra o Flamengo, onde a torcida conduziu o time aí do CT da Barra Funda até o aeroporto de Guarulhos, onde foi uma puta de uma carreata, uma coisa fora de sério, onde a gente mostrou que a nossa torcida é espetacular, carro, moto, bicicleta, patins, aeronave, submarino, todo mundo acompanhando o São Paulo lá com uma força enorme para levar o São Paulo para a conquista da Copa do Brasil, que fizemos mostrar o quanto é forte isso, com jogos de Morumbi lotado, contra o Palmeiras no Morumbi, onde a gente jogou muito bem, jogo contra o Corinthians no Morumbi, sensacional, nossa torcida de outro planeta, jogo da final contra o Flamengo, nossa torcida apoiou demais. Foi uma coisa assim surreal que aconteceu, onde fechou ali o torcida, treinador, elenco, jogadores, diretoria. Foi uma união muito forte, então esse é o nosso diferencial. Vejo que a gente tem bastante condições para esse ano buscar pelo menos um caneco, 2 canecos, será? É o que a gente busca. O brasileiro a gente vai lutar por ele, Copa do Brasil a gente vai lutar por ela, a Libertadores a gente vai entrar para buscar o caneco, e o Paulista e a Recopa. Deixar o São Paulo ganhar tudo, Não adianta jogadores, outros times também estão se reforçando, não vou falar que não, estão se reforçando. Mas vai dar certo? Vai dar liga? O nosso time já está dando liga. Já deu liga no passado, então vamos São Paulo, vai dar certo. Esse ano vai ser o ano que a gente realmente vai mudar. Vai mudar o patamar e voltar a ser o grande São Paulo que era. Porque nós temos tudo para dar certo. Torcida aqui com 2, um time motivado e um treinador novo cheio de gás ali para mostrar, para se provar e mostrar para a imprensa o quanto a opção foi certa trazer ele. Então tem tudo para dar certo, né? Basta o São Paulo querer. Gente, curte, compartilha, comenta, indica para os amigos, ativa o sininho, se inscreva no canal, vamos ajudar aí o canal a ser forte, vamos ajudar a gente a estar forte nesse canal. Vou estar mais ativo, vou procurar estar mais presente aqui para trazer informações. Amanhã eu vou trazer informações sobre o jogo de sábado já contra o Santo André, que é o primeiro jogo do ano aí do profissional, onde vamos para cima aí, começar realmente com o pé direito aí a nossa estrada aí desse ano 2024 aí para buscar algum título aí, para a gente voltar a ser o São Paulo que é, né? Forte, grande, disputando conquistas aí e chegando e ganhando. Então a gente vai se ver direito de novo essa semana antes da partida. Partida sábado no Morumbi, 8 horas da noite. A torcida que conduz vai estar lá, com certeza, apoiando, empurrando o São Paulo para ter essa vitória nesse primeiro jogo aí. Vamos São Paulo, dá uma força no canal, esteja com a gente, esteja sempre presente aqui no canal. A gente vai estar sempre junto com vocês aí. Aqui é um torcedor de arquibancada, que vai para arquibancada, que torce, que grita, que sofre com o time, que já chorou, já sorriu, já se emocionou, já teve raiva, mas nunca deixa de ser São Paulo. São Paulo é sentimento que jamais acabará. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite, estamos no canal Vida Tricolor, Ricardo falando.